transmissão. Bom, estamos ao vivo aqui no Observatório Leopoldina, na semana que se comemora o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, que foi ontem, e hoje a gente conseguiu reunir para conversar sobre saúde, conversar sobre o SUS, conversar sobre a saúde na Lapa, os conselheiros Rubens Pinheiro, que é nosso representante da Zona Oeste no Conselho Municipal de Saúde, Maria Isabel Cotovio e Maria Bertolina, a Bertô, né, da supervisão da Lapa, supervisão técnica de saúde da Lapa, e o professor, médico, sanitarista, pesquisador do Instituto Polis, Jorge Caiano, que foi o paraninfo dessa turma toda aqui, dos conselheiros, que sempre é o bastião das nossas boas informações. Bem-vindos todos ao Observatório Leopoldina, que é apresentado por mim, que sou Alexandre Svetz, e Eduardo Fiora, que é meu parceiro jornalista aqui. Ontem a gente celebrou o Dia do Jornalista, porque a gente tem o dom de fazer perguntas, né? Perguntas inconvenientes, estar em conversas difíceis. Então, é isso. Vamos celebrar tudo isso hoje aqui nesse encontro. Bem-vindos. Fiora? Muito obrigado. Bertô. Obrigada, Ale. Bertô, você, Caiano, nos escutam? Perfeitamente. Ok. Então, vamos lá. A gente passa por um momento importante do ponto de vista da visualização do SUS, né? Essa pandemia trouxe o SUS para primeiro plano. E está na cara que, se não fosse a rede SUS, esse quadro que hoje está complicado, estaria complicado, elevada à enésima potência. Então, eu queria abrir essa rodada com vocês, para que vocês, em 2 minutos, cada um aí, para uma rodada inicial, colocassem a opinião de vocês, SUS e pandemia. Como é que a gente tem que enxergar a relevância do SUS em tempos tão difíceis como os desafios que a Covid-19 nos coloca? Começando aí, por você, Rubens, que é o conselheiro municipal de saúde. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos aí ouvintes, né? E começando parabenizando pelo Dia do Jornalista. Função essa de extrema importância que nos deixa sempre a par de tudo que acontece a nível de bairro, de Brasil, de Estado, enfim, a importância que tem a profissão de jornalismo. Parabéns a todos vocês e que vocês continuem assim, tá? Essa é a questão Obrigado. mais importante. Olha, resumidamente, o que eu penso e vejo que é a seguinte questão. Infelizmente, com essa questão da pandemia, ela está demonstrando para o mundo inteiro, tá, a relevância de um sistema de saúde determinado por cada país. Nós temos aqui o melhor sistema de saúde, isso já comprovado. Infelizmente, vem sofrendo um ataque há tempos para descaracterizar o que o SUS como foi criado na nossa Constituição de 88, tá? A luta nossa é muito grande. E como você bem colocou, Fiora, se não fosse esse sistema, nós teríamos uma hecatombe imensa nesse país, começando por, infelizmente, ter um genocida como o presidente da República e os seus asseclas, que, para mim, no meu ponto de vista, esta falta de vacina ela foi premeditada, foi pensada, porque enquanto o povo estiver passando, e fora o discurso do negacionista, do genocida, ao contrário, dizendo que o povo tem que ir para a rua, mas a falta de vacina constata que o povo não consegue ir para a rua. Portanto, a luta, né, pela democracia nesse país passa pelo Sistema Único de Saúde, sim.
Essa é a questão fundamental. E, infelizmente, esta manobra macabra deste governo impede que a gente possa fazer um trabalho mais amplo, não só em defesa do SUS, como em defesa da democracia no país. E o SUS, ele representa o que nós precisamos de absolutamente dar na defesa do SUS, conforme ele foi constituído em 1988. Não adianta a gente privatizar o sistema de saúde único nosso. Isso é um desastre. Esta é a minha visão atual. E a pandemia veio para fazer com que a população entenda, tá, a importância do SUS. Obrigado, estou à disposição. Maria Isabel Cotovio, seus 2 minutos sobre a importância do SUS em tempos de Covid. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu me lembro que quando eu comecei a entrar na saúde como conselheira, de como eu era ignorante do Sistema Único de Saúde. Depois de alguns anos, eu ainda estou aprendendo. E eu lamento muito que ainda a população brasileira não conheça o SUS. Porque no Brasil é assim, o sistema, tudo que é público é para pobre. Então, o resto da população, que tem um pouco mais de acesso, acaba não dando valor. Isso também acontece com a escola pública. A escola pública virou algo para os pobres. E a mesma coisa a saúde. E isso eu acho que tem que ser resgatado. E eu acho que, infelizmente, por causa da pandemia, eu digo infelizmente porque foi diante dessa tragédia, o SUS se tornou conhecido, mais conhecido, mas lembremos que o ex-ministro da Saúde, Pazuello, disse que nem sabia o que era o SUS. Quer dizer, alguém que estava ali como ministro da Saúde desconhecia o SUS. Então, esse eu acho que é o retrato da elite, né? De não conhecer, de não reconhecer como importante aquilo que é público. E, se não fosse o SUS a essa altura, como é que nós estaríamos? Que tamanho seria essa tragédia que a gente está enfrentando? Acho que não dá nem para dimensionar. Porque o SUS é o acesso democrático à saúde. Eu acho que todo cidadão, toda cidadã tem acesso à porta aberta, né, da unidade básica de saúde, que todo mundo fica falando que é o postinho. Essa é outra coisa que não é postinho, é uma unidade básica de saúde. Postinho me parece uma coisa assim meio pejorativa, né? Não é carinhoso, não é o diminutivo carinhoso, é o diminutivo pejorativo, na minha opinião. Então, eu sempre faço questão de dizer a nossa unidade básica de saúde fica em tal lugar. As unidades básicas de saúde é assim que eu chamo. E o SUS é isso, é um direito, é uma conquista, né? Feita por tantas pessoas lá atrás que a gente tem que reverenciar, historicamente tem que reverenciar, e hoje cabe a gente defender e preservá-lo. Se lá atrás aquelas figuras importantes o criaram e lutaram por ele, agora nós temos que continuar, e a luta nossa é na defesa, na preservação do Sistema Único de Saúde. Era isso, obrigada. Maria Bertolina, importância SUS, tempos trágicos de Covid-19. Bertol nos escuta? Parece que não. Não. Agora Não. sim? Ber... Ok? Bertol? Abaixa um pouquinho a sua câmera, Bertô, porque a gente não está te vendo por inteira. Nossa, inteira não vai dar, porque eu estou sentada, hein? Inteira não vai dar. E agora, melhorou? Perfeito. Aí foi. Tá bom?
Tá bom? Todo mundo te conhece. Ok. Tá ótimo. Ah, entendi. Tá rolando seus 2 minutos, Bertô. Tá rolando. Não, Vamos lá. senhor, não, senhor, vai começar agora. Então, tá agora, É, 2 minutos. Tá, ok. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para estar falando de um assunto importantíssimo para nós, e nós, como conselheiras de saúde, é fundamental. É muito triste ter que vir aqui nesse momento falar dessa situação gravíssima que a gente está vivendo no país, de Covid, uma luta intensa, o trabalho imenso que eu pelo menos tenho feito, acredito que os conselheiros têm feito, de estar procurando a população, ajudando, orientando, informando sobre essa situação gravíssima que as notícias saindo pela imprensa, cada uma fala uma coisa, deixando a população muito desnorteada, e as gestões, né? A gestão da saúde que está deixando muito, mas muito a desejar. E eu acho que o nosso papel de conselheiro é fundamental, e eu queria, inclusive, falar da importância, como vocês pediram, do SUS, desse sistema de saúde no nosso país, que para mim é único, é um sistema importantíssimo, integral, que atende a todos com igualdade, é rico, pobre, com atendimento, com remédios, e que, para mim, gente, não existe em país nenhum do mundo um sistema que atende a saúde, que atende a população, como o SUS no Brasil. É um sistema incrível, fantástico, e que você, população, tem tudo aqui nesse país que precisa realmente de uma visão, de um olhar maior e com amor, porque os nossos políticos, gente, infelizmente, vendo o quê? O quê? Sabe? Vendo outra coisa, vendo dinheiro, vendo, como é que eu diria? Pensando em você e não pensando na população. A saúde é fundamental para a nossa população, para o nosso país, e o que a gente vê é uma situação gravíssima, e que eu acredito que nós, conselheiros e voluntários, a gente tem que fazer o nosso papel para poder ajudar a nossa população, e também ajudar e cobrar e buscar respostas dessa gestão no nosso país. Obrigada. Eu acho que eu extrapolei, né? Mas... Deu. Jorge Caiano, a sua palavra, suas considerações sobre, em 2 minutos, aí, para depois a gente avançar em outros assuntos. Nesse momento, dia, Eduardo. Então, bom dia. Bom dia, Alessandra. Termina, vai. Vamos lá. Nesse momento, Jorge, de tanta apreensão, tanta angústia, né? Tanto medo, o SUS nos conforta, é isso? Então, eu não queria repetir as falas de Rubens, que achei muito importante, e da Maria Isabel, e também da Bertô. Todos enfatizam, né, a importância e a necessidade do SUS, e a pandemia acabou se mostrando um momento onde a ausência do SUS representaria um prejuízo enorme para a sociedade toda, né? Nós estamos comemorando o 2º ano, né? É o 2º ano em que a gente está fazendo o Dia Mundial da Saúde, a comemoração do Dia da Saúde, de forma praticamente isolada, né? Não se saiu para as ruas, foram feitas várias atividades
de comemoração, mas muitas no sentido de chamar a atenção da população para essa questão da gravidade da nossa situação, da pandemia, e mais do que de comemoração, se colocou como dia de luta, né? Luta pela saúde, luta pela vida, pela preservação da vida do conjunto da população. Rubens lembrou que nós estamos vivendo uma situação extremamente grave por culpa de um governo que está a serviço do vírus. Isso tem que ser colocado claramente. Um governo a serviço do vírus, da sua transmissão, de forma que atinja muita gente, que cause doença, cause sofrimento e cause mortes, atingindo principalmente as populações pobres, negras das periferias. Isto é o que nós estamos vendo há mais de um ano. Então, esse é o grande motivo pelo qual, aqui mesmo em São Paulo, foram feitas várias atividades comemorativas do Dia da Saúde, mas com essa disposição de se fazer manifestações chamando a população para se levantarem pelos seus direitos e o direito à vida. Alexandra? Todos aqui praticam ativamente a participação social e, como diz o Dr. Jorge, é o segundo ano que a gente entra em pandemia. Mas antes disso, uma grande discussão no SUS era a manutenção da saúde mental, né, do plano de saúde mental dentro do SUS. E como isso tem nos afetado hoje, né? Porque a vacina, o sistema SUS protegendo, tá de alguma maneira, né, fazendo o seu trabalho de proteção, mas a saúde mental é o mais exigido hoje e era o que precisava de maior recurso de estruturação lá em 2020, quando a gente começou a pandemia. Então, em 2019, a gente estava discutindo profundamente a instalação da saúde mental. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Quais os recursos as pessoas têm hoje para acessar o sistema, o SUS, para a saúde mental, como reparação de pós-Covid, de isolamento? Como é que está se dando isso? Pode começar pelo Jorge, ou ao contrário agora, vamos fazer de trás para frente. O Jorge nos ouve, Jorge? Ele está comigo. Desculpe, eu acho que você está levantando um tema muito importante, que a saúde mental é profundamente afetada por essa pandemia e há um processo generalizado de sofrimento mental de toda a população da cidade e do país por conta dessa condição inquietante, né, e de insegurança muito grande, de ameaça iminente e com uma piora mais recente por conta dessas chamadas novas cepas, né, os chamados mutantes da pandemia, né? Isso tudo vai criando uma situação, do ponto de vista de sofrimento mental, que a gente caracteriza como sendo a de uma depressão coletiva. Há um abatimento praticamente generalizado do ânimo das pessoas e há uma desesperança. Isto desarma a sociedade, né? Isso é muito importante que se lembre, há um desarme da sociedade e isto cria mais condições para que o nosso dito governo, mas que é um desgoverno, fique fazendo uma série de manobras para continuar fazendo as chamadas reformas que só interessam ao grande capital. Então, isto é um problema seríssimo, né? Eu diria que nós, durante a pandemia, tivemos vários problemas em vários serviços e, inclusive, a área de saúde mental foi extremamente prejudicada durante toda a pandemia. E, no entanto, nós temos a emergência, né, dessa condição derivada da própria pandemia que está
criando um monte de demandas e necessidades em saúde, e inclusive em saúde mental, que não estão sendo atendidas. E há uma briga muito grande por parte dos vários conselhos, né, para que esse tipo de atendimento seja realizado nas unidades, apesar de todas as deficiências que a gente sabe que existem. Rubão, Presente. Eu acompanho aí a fala do nosso querido Jorge Caiano e digo complemento com a seguinte questão, né? O problema da pandemia, da situação das condições das mortes absurda, que nós estamos chegando ao ponto de 4.000 cada 24 horas, afeta extremamente a estabilidade emocional de todo cidadão e cidadã. E os governos municipal, estadual e, essencialmente, o federal, não estão conduzindo como deveria conduzir essa questão, porque nós temos informações da seguinte situação. O pós-pandemia, os sequelados, de cada 3, segundo a estimativa que ainda está sendo montada, de cada 3 a 4 infectados pelo vírus Covid, um se torna sequelado vindo a óbito pós a pseudocura, vamos colocar dessa maneira. Tá? E isso tudo afeta extremamente as famílias envolvidas. Nós temos quase 350 mil óbitos, que representa mais de 350 mil famílias. E cada família com uma média de 3 pessoas. Olha o tamanho do desastre que nós estamos passando. E não há cuidado, não há um preparo, a não ser de alguns estados, de alguns municípios que se preocupam realmente com a vida do cidadão. No restante, não estão preparados para absolutamente nada, nem para a pandemia, e muito menos pós-pandemia, e, consequentemente, da saúde mental. Nós não sabemos realmente como vai ser conduzidíssimos nessa questão da saúde mental. Mas nós temos um problema bastante delicado na rede SUS. Com esse avanço da privatização pelas organizações sociais de saúde, eles não atendem à demanda necessária e importante que um trabalhador de direto atende. Esse é um problema gravíssimo. Hoje, uma boa parte dos trabalhadores das organizações sociais de saúde são meros números. Então, o conjunto, o bojo todo dessa situação afeta extremamente, porque, como diz mente sã, corpo sã, nós temos que ter a nossa saúde mental muito, mas muito bem atendida, o que não vai acontecer, o que não está acontecendo. É preocupante. Bertô, o que você está vendo na Lapa sobre essa colocação que a Alexandra colocou? Olha, eu estou muitíssimo preocupada, já tenho comentado muito isso com o pessoal próximo, inclusive com os meus amigos moradores da região. Estou muito preocupada, porque eu tenho visto e conheço, estou com casos aqui de pessoas que, por causa da pandemia, que perdeu o emprego, que está isolado e que está muito mal. Eu tenho caso, estou falando com conhecimento de causa, eu estou, inclusive, tentando ajudar 3 casos, estou indo buscar ajuda, eu estou tentando fazer o que está ao meu alcance, porque é muita gente entrando e que já entraram em depressão, está bebendo, está usando drogas e está precisando dos serviços do SUS. E eu acho que vai ser um caos, até porque não estão preparados para receber tanta gente com esses sintomas,
não tem profissionais, não tem gente suficiente para atender todo esse pessoal. Eu estou muitíssimo preocupada. Eu estive em 2 serviços aqui na nossa região, fui, inclusive, pessoalmente, para me certificar, e é muita gente procurando esse atendimento diariamente. Eu estou falando aqui da região que eu conheço, procurando os serviços. E, gente, com essa pandemia que não pode atender, não deve, né, atender pessoalmente, a situação está gravíssima. Eu estou muito preocupada porque não sei o que vai acontecer, porque não estamos preparados para tal. E o número de pessoas que está procurando, que vai procurar esse serviço vai ser muito grande. Isabel, finalizando. Eu acho que a área de saúde mental sempre esteve coberta de preconceito, né? As pessoas não se sentiam nunca à vontade para falar da sua depressão ou de ser bipolar e, enfim, de outros agravos. Eu fico pensando se esse preconceito vai ser destruído agora na pós-pandemia, quando tanta gente vai precisar de atenção, né? De cuidado dos CAPs, enfim, da psiquiatria. E eu me preocupo também com o adoecimento dos profissionais de saúde. É algo que a gente fala pouco, mas eles também são afetados e muito na parte emocional, na parte da saúde mental. Então, como ficaremos com o atendimento se os próprios profissionais de saúde também vão precisar desse atendimento, né? Eu acho muito preocupante. Obrigada, Isabel. Fiora, quer fazer a próxima pergunta? Sim. Queria agora direto para o Jorge, porque preciso entender aqui. Eu tenho acompanhado, Jorge, o ritmo da vacinação na capital. Preciso da sua ajuda aqui para interpretar dados aqui. Estou com um sistema online do governo estadual, né, dizendo que até agora foram distribuídas na capital 2.337.000 doses. 2.337.000 doses, tá? Aí, em São Paulo, já foram aplicadas 1.500.000 doses, daquelas 2.330.000, 1.500.000 de primeira dose, mais 585 de segunda dose. São Paulo ultrapassa 2.088.000 vacinas aplicadas. E foi distribuída 2.337. Eu não estou encontrando aqui a reserva da primeira dose. Ou estou errado, Jorge? Ou ela está aqui e eu que não estou enxergando? Da segunda dose, perdão. Reserva da segunda dose. É o seguinte, houve uma orientação do governo federal, com o novo ministro, no sentido de todos os municípios fazerem uso extenso das doses disponíveis, tendo a garantia do fornecimento de vacinas a tempo útil, né, em tempo hábil, para que essas vacinas pudessem atender as pessoas vacinadas em primeira dose. Então, essa orientação foi seguida generalizadamente, porque a demanda por vacina está sendo muito grande. Então, antes havia essa orientação de que você tinha que reservar uma quantidade de vacinas para garantir a segunda dose. Isso reduz o número de pessoas vacinadas em primeira dose, certo? E com a mudança de orientação, aumentaram a vacinação, e é exatamente isso que o município de São Paulo está mostrando. A cobertura em primeira dose é grande, né? E a cobertura
também segunda dose está bem menor, mas esperando chegada, digamos, de novas remessas de vacina. Mas ficou Isto claro isso, Jorge? Não ficou claro sim, isso. sim. Houve uma determinação inicial, aí voltaram atrás, lá em Brasília, depois houve uma outra recomendação, mas São Paulo disse que não ia aplicar. O que está me assustando aqui... O que está me assustando não, isso não. Não, que não ia aplicar, que não ia aplicar, perdão, que não ia reservar a segunda dose. Sim, Quer dizer, que ia reservar, foi isso. perdão, ia reservar. São Paulo, ao contrário do que o governo pediu, está reservando ou não está reservando? Não, a ideia não é essa. Né? É que, como São Paulo é a sede do lugar onde está sendo produzida a vacina, e essa produção está acontecendo dentro de um cronograma. Hoje saiu uma notícia que acho que é bastante séria, porque estaria havendo falta, neste momento, dos chamados insumos, né, essenciais para a produção da vacina, que vem da China. E esses insumos, eles estariam programados para serem fornecidos e houve algum problema e o governo federal estaria tentando acelerar o processo de chegada de novos desses insumos, né? Mas fora esse pequeno contratempo, o cronograma do Ministério prevê a distribuição em tempo hábil de mais vacinas que devem estar estocados no Ministério para chegar em todos os municípios. Isto que eu estou querendo colocar é para não haver nenhuma confusão sobre essa questão de que tudo que está sendo feito tem um planejamento, né, para garantir que as pessoas que tomaram a primeira dose possam, dentro dos 14 a 28 dias, que seria tempo médio de 20 dias, né, tomar sua segunda dose sem ter nenhum problema. Esta é a orientação que está predominando, tá bem? Eu queria reforçar esse comentário dizendo, né, que, no momento, o Brasil está altamente dependente da Coronavac, quer dizer, da vacina produzida pelo Butantan. E essa dependência, ela vai continuar ainda durante um certo tempo. Existe a previsão de que no segundo semestre, tanto o Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz serão capazes de produzir integralmente a vacina, no caso do Butantan, a Coronavac, e no caso da vacina da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, aquela vacina da AstraZeneca, com toda a tecnologia incorporada pelos 2 fabricantes de vacina, os maiores do Brasil. Então, isto ainda tudo para o segundo semestre. Neste momento, nós ainda estamos produzindo vacinas com insumos importados, tá certo? Mas toda a previsão é no sentido de não haver falta em nenhum momento para que as vacinas possam ser ampliadas sem prejuízo de tomar a segunda dose. Eu estou querendo reforçar esse aspecto, Eduardo, para que não exista nenhuma dúvida de que as pessoas estão indo com essa expectativa de que vão tomar a segunda dose e não há nada que tire essa segurança, pelo menos em relação ao processo da vacinação que está acontecendo. Eu queria depois aproveitar para falar um pouco sobre essa questão de uma defesa, de uma mudança no critério de vacinação, que seria a chamada territorialização da priorização da vacinação, beneficiando os distritos mais atingidos pela pandemia. Então, isso é um outro assunto que eu queria estar falando, mas depois de você passar para as outras pessoas os comentários. Eu também queria, Alexandra, Oi. Oi. A presença do Jorge, vamos ver se a gente consegue fazer uma inversão de papéis aqui. Já que ontem foi o dia do jornalista, vamos convidar a Bertô, o Rubão e a Isabel para nesse momento. Você é muito vaidoso. Para nesse momento serem jornalistas e também poderem perguntar para o Jorge, né? Que eu acho que tá, estamos então aqui deixa eu roda ser jornalista aqui.
E você Deixa você tem acesso a quem está seguindo aí, dá uma olhada como está, né? É exatamente isso que eu queria falar. A gente está com algumas pessoas acompanhando, já tivemos mais de 170 pessoas passando por aqui, mas tem um recado da Renata Stefanini César, que é nossa vizinha, falando que a UBS Parque da Lapa está sem médico, tenho vizinhos aqui com problemas sérios, inclusive o autismo grave, e não tem psiquiatra, outra tem epilepsia e não tem como tratar, porque não tem nenhum médico para atender a mesma pessoa que atende o pessoal com Covid, é a mesma que faz o acolhimento. Isso pode? Também a gente teve aqui a Tatiana Vieira, que acompanha a saúde de perto aqui, nossa vizinha também da Leopoldina, porque o Observatório Leopoldina, as pessoas também participam, né, do dia a dia, dos conselhos. A Raide Pedreira, que é do Conselho Tutelar, falou bom dia para a gente, viva o SUS. O Maurício Florindo, que é conselheiro de saúde lá da Vila Jaguara, um batalhador da região, falou que quer ter um observatório lá, mas a gente sabe que ele é o próprio observatório da Jaguara, né? Ele é a pessoa que mais cuida da Vila Jaguara. Então, é isso. Eu só queria dar um reporte do que está acontecendo, que a gente está sendo bem acompanhado nas redes. É isso aí, Fiora. Vamos lá deixar Isabel, o pessoal fazer quem vai falar? Quem quer perguntar para o Jorge aí dos nossos conselheiros? Eu quero. Jorge, tem uma questão com relação à vacina da AstraZeneca, dos efeitos colaterais. E eu acho preocupante, porque a vacinação foi... na Europa parou, foi paralisada, depois voltaram, mas novamente nós temos outras notícias. Eu queria saber o quanto a gente tem que realmente ficar preocupado com esse efeito colateral dessa vacina. Então, eu queria cumprimentar a Maria Isabel por uma boa atuação como perguntadora, né, jornalista, inquiridora, porque esse assunto realmente é preocupante e precisa ficar muito bem esclarecida, né? Acontece que as vacinas produzidas contra a Covid, todas elas foram aprovadas devidamente, mas o grande teste de vacinação é feita quando você aplica para milhões de pessoas. Esse é o grande teste, é chamada fase 4 de todas as vacinas, é o teste para valer. Tá certo? E, neste momento, a preocupação de todos é de acompanhar tudo quanto é problema que pode estar acontecendo relacionado com a vacina. E daí, esses cuidados dos países de terem suspendido a aplicação da vacina AstraZeneca, né, que é essa que a Fundação Oswaldo Cruz vai passar a produzir aqui no Brasil, foi por precaução. Houve precaução porque foram relatados alguns episódios de problema de coagulação vascular, que é um tipo de reação inesperada que poderia estar vinculada com a vacinação. Depois disso, a vacina foi liberada com a recomendação de que não se vacinasse pessoas idosas. E depois, um pouquinho mais de tempo, a recomendação inverteu. A vacinação deveria ser prioritária para pessoas com mais de 60 anos. Então, veja bem que isso tudo é feito online, né? Praticamente ao longo do momento de experimentação da vacina, não é porque houve algum problema sério, inusitado, que, num primeiro momento, sugeria que os idosos não deveriam tomar essa vacina, e, em seguida, inverter essa orientação e dizer que os idosos é que deveriam ser vacinados em primeiro lugar com esta mesma vacina. Então, o que eu estou querendo dizer para você com tudo isso é o seguinte: existem realmente algumas reações de coagulação que podem estar associadas à vacina AstraZeneca, mas a quantidade de reações que foram observadas é extremamente pequena. É da ordem de menos de 1 caso para cada 1 milhão de vacinas. Então, veja bem, o risco
que haveria, com essa vacina, de não se fazer a vacinação é milhares de vezes maior do que fazer a vacinação. Com qual detalhe importante? É que esse problema de coagulação, ele é tratável. Ele não leva ninguém à morte, não leva nenhuma sequela. Quando acontece, é possível se identificar isto e fazer um tratamento adequado. E o Brasil e qualquer outro país tem tecnologia para fazer esse tratamento, que é um processo de coagulação que muita gente conhece, né? Toma-se heparina, toma-se medicamento oral, inclusive, para combater esse processo, e não há grandes riscos à vida das pessoas. Portanto, a vacina continua sendo vista como bastante segura, né? E sem nenhum problema de contraindicação, nem para pessoas com idade, nem para pessoas mais jovens. Isto é importante. A outra coisa que eu queria agregar nessa informação é que agora está se fazendo estudos de aplicação das vacinas para pessoas mais jovens. E, aparentemente, né, é possível que a própria Coronavac possa ser aplicada para todas as crianças e adolescentes a partir de 5 anos sem nenhum problema. Isto é uma das expectativas, né, de se aumentar a possibilidade de proteção de crianças e adolescentes com a vacina e, aparentemente, ela está se mostrando segura também nessa faixa etária. Você sabe também que elas não foi indicada até agora para menores de 18, mais por precaução do que por qualquer outro motivo, né? E isso tudo é a seriedade com que todas as vacinas são produzidas e, portanto, a sociedade pode ficar tranquila que não há nenhum elemento de risco e tudo que se fala e tudo que se propaga contra a vacinação é invenção, né, daqueles chamados terraplanistas, aqueles que têm a crença de que a vacina faz mal e, portanto, tentam fazer de tudo para as pessoas desacreditarem e não quererem tomar vacina. Um fator que eu acho que é importante também lembrar, o Butantan fez um teste numa cidade chamada Serrana, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e vacinou toda a população de lá. A pergunta que se faz é o seguinte, né? Quantas pessoas daquela cidade deixaram de tomar vacina com medo ou com qualquer tipo de informação de que era uma vacina perigosa, essas coisas todas? Sabe quantas foram? 0. Mas não só não foi 0. Muita gente das cidades vizinhas tentaram alugar casas e mudar de endereço e tal para conseguir tomar a vacina, porque a demanda por vacina é enorme. Esse teste que foi feito em Serrana, ela é importante porque os primeiros resultados mostram que realmente, se você vacinar toda a população, você reduz de forma bastante importante o número de pessoas com agravamento da Covid. E, portanto, praticamente zera as mortes por Covid. Isso não é só com idosos, né? Aparentemente, também, tudo indica que a vacina Coronavac ela é efetiva contra essa nova cepa de Manaus. Isso é muito importante também, porque nós estamos com a nova cepa, que está sendo mais agressiva, principalmente com jovens, e é por isso que os jovens têm que tomar cuidado, sim, né? E as sequelas da Covid são importantes, sim, né? Foi lembrado pela própria Alexandra que essa questão, por exemplo, de falta de profissionais em saúde, muita falta de profissionais de saúde é devido à própria Covid, porque tem muitos profissionais que estão sendo afetados e eles ficam afastados do trabalho, né? É por isso que foi feita a priorização da vacinação em profissionais de saúde, para que eles não deixassem a linha de frente do atendimento. Agora, foi mencionada a epilepsia, e é importante a gente lembrar que a epilepsia é uma das sequelas que tem sido observada em algumas pessoas com Covid. Isto mostra que a Covid, ela, quando não mata, pode aleijar, quer dizer, pode realmente provocar sequelas importantes que vão acometer a pessoa para o resto da vida. Entre as sequelas, né, problemas tipo diabetes. Então, não é brincadeira, não se pode brincar com essa doença. É importante que ocorra a vacinação em massa, que se acelere o processo de vacinação em massa. Esta é uma demanda
do direito à saúde, né? E, além disso, é importante que os governos façam as medidas de controle da pandemia para a gente ter uma redução do número de casos novos da doença, né? Eu queria comemorar o dia do jornalista, Eduardo e Alexandra, dizendo que ontem foi lembrado que jornalistas no Brasil têm sido vítimas em maior quantidade, né, dessa Covid do que em outros países. E isso é muito triste, muito sério, porque os profissionais que têm que sair para a rua ou para fazer trabalho, eles estão sendo atingidos de forma mais grave por conta do descontrole da pandemia. E isto é um problema que afeta não só os jornalistas, né? São todos os profissionais que têm atuação junto à população como elemento, matéria-prima de trabalho, né? E isso é muito sério e a gente deve lembrar isso no dia seguinte ao dia da comemoração do Dia do Jornalista. Bertô, Rubão, vocês querem fazer pergunta? Eu gostaria, sim. Já é Bertô? Então é Bertô. Bertô, depois eu. Não, pode ser você, Rubens. Você estava sem vídeo, agora a gente está aqui. Então vamos lá. Perguntar para o Jorge é sempre uma experiência extremamente gratificante, né? Não precisa ser jornalista, mas nós, como ativistas da saúde, é fazer pergunta e aprender. Mas eu queria colocar uma seguinte situação. Eu tenho várias perguntas, mas eu queria colocar uma seguinte situação. Dia 12 agora, começa a vacinação do influenza. Né? Já está programado isso e tal. Nós temos menos de 10% da população vacinada do Covid. Nós temos agora, já está começando a aparecer pequenos surtos de dengue, pequenos surtos da gripe, né, da influenza, e começa a vacinação agora. Os trabalhadores estão esgotados. Então, Jorge, como você vê essas duas situações paralelas agora, a vacinação do influenza, e a continuidade da vacinação do Covid-19? O Rubens levanta questões sérias e preocupantes, né? Eu queria cumprimentar o Rubens por essa pergunta, porque é sabido, né, que a vacinação contra a gripe se atrasou um pouco este ano por conta da própria Covid, né? Isso é um fato. Então, nós estamos chegando muito perto do inverno, deveria ter sido começado antes, como é normal vacinar antes de entrar no período do outono e tal, para poder chegar no inverno com as pessoas já vacinadas, né? A pandemia atrasou isso. Agora, ela é importante, esta vacinação, porque exatamente os sintomas da gripe, né, essa gripe que pode até matar, né, mata muito menos que a Covid, mas também pode matar, e os sintomas da Covid são muito parecidos. E isso cria uma confusão enorme do ponto de vista de tratamento das pessoas. Então, isso pode agravar a situação da própria pandemia da Covid. É por isso que a vacinação tem que ser feita, né? E a dificuldade de acesso da vacinação contra a Covid é falta de vacina, não é problema da capacidade do SUS. O SUS tem total capacidade de fazer essa vacinação e também fazer a vacinação contra a gripe, né? O problema da vacina da Covid é a falta de vacina, que é culpa do governo e desgoverno federal. A vacina da gripe, todo mundo sabe, foi produzida pelo próprio Butantan. E a Butantan reduziu a sua capacidade de produção da vacina da Covid exatamente para cumprir o cronograma de produção de vacina contra a gripe, para proteger toda a população brasileira que é priorizada para essa gripe, né? Vacina da gripe. Acontece, então, que como começou um pouquinho mais tarde, a orientação desta vez é diferente das outras. Para não haver encavalamento de vacinas, que não é bom, a orientação é de começar a vacinação com as crianças, acima de 5 anos, até uma certa idade e tal. E depois, as pessoas portadoras de comorbidades e alguns profissionais que têm indicação de prioridade na vacinação da gripe. E, por fim, a população mais idosa.
exatamente para não haver encavalamento da vacina da Covid com o da gripe, né? Porque isso poderia não ser bom para quem tomasse com menos de 30 dias de diferença, tá certo? Então, todo mundo deve saber que tem um cronograma para tomar vacina contra a gripe. É importante que todas as pessoas que têm indicação para tomar essa vacina tomem a vacina, que também pressionem os governos para ter vacina contra a Covid a tempo suficiente para atender toda a população, não apenas os idosos, mas também toda a população que precisa ser vacinada para a gente tentar chegar numa situação um pouco menos ruim do que nós estamos vivendo hoje. Lembrando, viu, todo mundo, é importante estar ouvindo, o Chile, ele já vacinou muito mais do que o Brasil, né? O Chile tem uma população equivalente à do estado de São Paulo, já vacinou 30% da população, e, no entanto, né, mesmo com esses 30% vacinados, eles tiveram que fazer lockdown no país inteiro. Por quê? Porque vacinar 30% não é suficiente para controlar a pandemia. Então, nós precisamos chegar em 80%. Isso não tem outro jeito. Não dá para a gente ficar se iludindo que aumentou a vacinação, então vai deixar de morrer. Não é verdade. O Chile já vacinou muito mais que o Brasil, em termos de cobertura da população, e, no entanto, teve que decretar lockdown, sim. Né? E o Brasil precisa de ter lockdown. Não tem jeito de escapar dessa questão. Esta é a minha mensagem, que é meio triste, meio forte, é ruim para a gente comemorar um dia, né, como o Dia da Saúde, mas é a mensagem verdadeira, né, de quem está ouvindo comentários de todo quanto é especialista dizendo que nós não temos outra opção para enfrentar a pandemia hoje que não seja associar o lockdown forte com todas as medidas de controle da pandemia junto com a aceleração da vacinação. Isto é que é a questão, que é o grande desafio nosso no Dia Mundial da Saúde, a gente associar lockdown necessário junto com vacinação, aceleração da vacinação, junto com aceleração das medidas de controle da pandemia, que inclui, sim, auxílio emergencial de um valor não simbólico, que seja no mínimo de R$600, associado com todas as ações de assistência e de proteção social a toda a população vulnerável, que é quem está mais morrendo e sofrendo de Covid. Isto é necessário, não dá para a gente fugir deste tema, e é por isso que eu estou aproveitando, né, a paciência de vocês para chamar a atenção de todos para este fato. Jorge, acho que agora a Bertô vai perguntar, mas eu queria só fazer a colocação do Euclides Caccioli. Podemos afirmar, então, que as agências regulatórias estão cumprindo seu papel de investigar e fiscalizar, podendo, então, ficarmos tranquilos, pois, em tese, temos uma boa margem de segurança, se referindo às vacinas, Jorge. A sua explicação, tá bom? Certamente, viu? Aproveito mesmo, ele está falando isso e é verdade. A nossa agência, chamada Anvisa, ela está sofrendo pressão o tempo todo, de todos os lados, mas ela ainda tem técnicos de boa qualidade, e tanto é verdade, isso é importante que todo mundo saiba, né, que hoje eu li a notícia de que a Anvisa está pedindo para os produtores da AstraZeneca colocarem na bula da vacina, uma advertência. Qual é a advertência? É de que, em casos raros, pode haver problema de coagulação. Em casos raros. Então, isso é um pedido que a própria agência fez, sabendo que não há proibição de aplicação da vacina, não há risco nenhum, mas há importância de que os profissionais que utilizam essa vacina estejam preparados para atender eventuais e raríssimos casos que poderiam acontecer por conta da vacina.
Veja que isto é um cuidado tecnicamente importante que tenha sido incorporado, ou que seja incorporado na própria bula, para que todo mundo esteja sabendo. Agora, eu sei que pouca gente vai ler bula de vacina, porque não tem bula suficiente para todo mundo. Mesmo assim, quem tem que saber disso são os profissionais que vão aplicar a vacina, certo? É certo? Então, é isso que eu acho que tem que ficar para tranquilizar todo mundo. Nós temos, e tem que dizer claramente, Anvisa é SUS, vacina é SUS, Butantan é SUS, Fundação Oswaldo Cruz é SUS. Sim, senhor. Pronto-socorro é SUS. Né? Hospital Municipal daqui de São Paulo é SUS. Não dá para a gente ignorar isso. Vamos defender o SUS, porque é aí que nós temos alguma chance de ter alguma possibilidade de enfrentamento dessa pandemia. Unidade Básica de Saúde, essencial para o controle da pandemia, é SUS. Bertô, você e o Jorge. Jorge, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, quem já tomou a vacina do Covid pode e deve tomar a vacina da influenza? Uma pergunta. Segunda pergunta. Gostaria que você explicasse para a gente sobre o ministro Marcos Pontes. Eu vi na televisão aí esses dias, ele falando que eles estudaram e estão fabricando, vão fabricar vacina contra a Covid. O que você tem para dizer para a gente sobre essa minha pergunta? A Bertô, ela é especialista em inflacionar, né? Ela tinha direito a uma pergunta e já lança 2, né, de uma vez. Ela incorporou o jornalista mesmo, porque o jornalista não quer se contenta com uma pergunta. Como a gente trabalhando de graça, hein? A gente transformou a Bertô em jornalista, ela entrou no clima, tá certo. Uma pergunta sempre é insuficiente. Tá então, certo. A primeira questão, viu, Bertô? Essa vacina, né? Todas as pessoas vacinadas contra a Covid, que tiveram a sorte de terem sido vacinadas, devem tomar a vacina contra a gripe, né? Naquelas idades indicadas, né? Idosos, crianças a partir de 5 anos e pessoas de algumas categorias profissionais, inclusive profissionais de saúde. É muito importante que todos sejam vacinados contra a gripe, tá certo? Isso são profissionais da chamada linha de frente, né? Inclui, inclusive, motoristas de ônibus e tal. Então, e que atendem profissionais das instituições e tudo mais, tá certo? É muito importante, né, que essa vacinação da gripe seja feita para proteger contra a gripe. Olha, eu preciso de lembrar, infelizmente, né, nós estamos numa época que é a época em que vai recrudescer também a dengue. Isto é triste a gente lembrar, mas está tendo dengue em São Paulo. Então, não dá para a gente esquecer tudo que existe e pensar só em termos de pandemia. Nós temos a dengue encavalando também com sintomas suspeitas parecidas com a própria Covid, e vamos ter a gripe, que também tem vários sintomas parecidos com a da Covid e que está entrando tudo junto nesse período. Então, é por isso que o SUS é tão importante, né? Porque não é por doença que a gente tem que trabalhar para proteger a população contra todas as ameaças, né? E essas ameaças são várias e diferentes e que estão se encavalando neste momento. Então, é importante ficar bem claro. Quem já teve Covid, deve tomar vacina contra a Covid? Sim. Não há dúvida nenhuma de que a vacina é necessária mesmo para quem já teve Covid, porque tem havido reinfecções de pessoas por Covid. Então, a reinfecção muitas vezes é pior do que a primeira infecção, até por conta da nova cepa. Então, é importante que mesmo quem teve Covid seja vacinado contra a Covid, sim. Tá claro, né? Aí, a outra questão que você levantou é importante também.
existe toda uma pressão dos empresários para ser liberada a vacinação dos empregados das suas empresas. E no meio dessa discussão toda, vem a história de que alguns laboratórios brasileiros são capazes de produzir a vacina russa, né? Aquela vacina Sputnik V, né? Sputnik V, que nem foi ainda aprovado pela Anvisa. É importante que se diga isso. A vacina russa ainda não encaminhou todos os materiais e relatórios necessários para que a Anvisa possa liberar a sua produção e aplicação no Brasil. Né? Isso tem que ficar lembrado. Mas existe toda uma pressão. E, no meio dessa pressão, veio essa história de que o laboratório que produz vacinas animais pode ser readaptado para produzir vacinas contra a Covid. Isto, aparentemente, é verdadeiro, né? A tecnologia para a produção de vacinas para alguns animais, tipo gado, né? É muito próxima, muito parecida. Então, bastaria fazer uma espécie de uma conversão e adequação tecnológica para que essas mesmas fábricas que produzem centenas de milhões de doses de vacinas para animais possam reconverter a sua produção para a produção de vacinas para pessoas. Isto pode acontecer, mas tudo isso ainda é para ser estudado e ainda para ser confirmado e com cuidado para a gente não ficar entrando em ondas, né? Porque eu não sei se todo mundo está sabendo, de repente, de uma hora para outra, né, o nosso genocida mor, ele parece que passou a defender as vacinas, e aí ontem veio aqui para São Paulo e fez a maior festa, né, sem proteção, sem nada, com os empresários e vendendo essa ideia de que ele agora é produtor de vacina. E no meio disso é que vem essa propaganda dizendo que os próprios laboratórios privados são capazes de produzir a vacina. Cuidado, né? Não é nada mentira, pode ser até verdade, mas isso tudo é propaganda. O objetivo desse genocida é melhorar um pouco a imagem dele, que está tão suja, mas tão suja, pior do que aquele, né, dentro da gaiola, né? E ele está querendo melhorar de alguma forma a sua imagem. Isso tudo, né, quando um cara desse fica patrocinando mensagens desse tipo, tem que tomar cuidado. Não dá para a gente engolir, né, impunemente, porque já veio tanta mentira, tanto fake, tanta bobagem, tanta mentira mesmo grossa, que vem enganando a população, como essa questão do uso de medicamentos, né? Medicamento vendido pelo astronauta, medicamento vendido por não sei quem. Essa história toda mata muito mais gente do que salva. Isso tem que ser falado também. Então, o nosso genocida não só liberou a transmissão do vírus, como também fica inventando mentiras de tratamentos que também matam. Então, nós estamos muito mal servidos de governo neste momento. Nós precisamos ter muito claro isso. Ale, já chegamos exatamente nesse momento a 1 hora de live, né? A gente precisa encaminhar para o encerramento aqui. Queria agradecer a presença do Jorge, dos conselheiros Maria Bertolina, Maria Isabel Cotovio, Rubens Alves Pinheiros, conselheiros de saúde aqui, em diferentes unidades, em diferentes instâncias, né? E é um momento de reflexão, né? Foram colocadas aqui coisas importantes, desde a saúde mental, seja de quem está doente, quem ficou doente por Covid-19, seja pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, e a gente percebe que realmente eles estão esgotadíssimos, né? Até a questão de vacina, o privado, o público e, sobretudo, a importância desse nosso sistema único de saúde, o SUS, né? Que garante acesso universal
à saúde, uma conquista das mais significativas, se não a mais importante, da Constituição Cidadã, que vigora no país. Queria agradecer a presença de vocês. A gente vai voltar a falar com vocês ao longo das próximas semanas, porque a tendência ainda de termos complicações no quadro, vacinas que a gente não sabe o cronograma certo, a gente sente essa insegurança, né? O Butantan agora está correndo para trazer os insumos e retomar a produção. E é isso, queria agradecer a cada um de vocês. Já nessa rodada aqui, o Jorge já participou, o Bertô em outras oportunidades, Rubens, então, já perdi a conta de quantas lives a gente fez com o Rubão aqui, né? Entre lives e podcasts, né? E o Jorge também, Bertô, Isabel, muito obrigado. E vamos tocando. Oi, aí. Eu não quero me despedir, não. Faltou uma coisa que eu então não posso deixar de falar. Primeiro que está aqui o ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 3, que é ligado à Agenda para 2030 da ONU, que com essa pandemia, né, teve um retrocesso nessa agenda, quer dizer, a gente está tentando melhorar os indicadores e é isso, o agravamento na questão materna, outras doenças, outras comorbidades que não estão sendo atendidas. Então, é um prejuízo muito grande para quem tem uma agenda positiva a seguir, né? Especialmente esses conselheiros, que são as pessoas linha de frente, voluntários, que trabalham com convicção ao SUS. Queria contar uma história minha muito rápida. Eu nasci nos anos 70, não sei exatamente, quer dizer, sei sim. Nasci em 71 e aos 4 meses de idade eu fiquei muito doente. Minha mãe, ela ficou perambulando pela cidade para achar um hospital aqui na Lapa que me atendeu muito mal, que me deixou num berço. O lençol, ela falava que dava para ver o outro lado, de tão lavado, que é aquele lençol que nem esquenta, de tão fininho. E meu tio teve que entrar nesse hospital, me tirar desse hospital. Eles tiveram que achar um médico particular, pagar uma fortuna, um dinheiro que ela não tinha, para poder ser atendida, né? Eu tinha várias doenças que se agravaram nessa peregrinação deles com 4 meses de idade. Esse era o sistema de saúde, né? Quem não era funcionário público não tinha hospital. E hoje a gente tem o SUS, que a gente luta, né? Toda essa estrutura, tudo que chegou com a Constituição de 88, a participação que o SUS, além de trazer a saúde, trouxe a participação para dentro do governo, né? Cada unidade básica de saúde, cada equipamento de saúde tem o seu conselho, e isso é uma coisa necessária, porque a saúde funciona com o olhar desses cidadãos que estão resguardando a saúde. Então, eu queria que cada um que participou também, assim, eu celebro o SUS, mesmo que o tempo seja diverso, não seja tempo de fazer festa, comemoração, juntamento, mas estar com vocês aqui me traz muita esperança, porque a gente chegou nesse momento juntos, a gente tem uma história de construção pela saúde conjunta e a gente precisa trazer mais pessoas. Então, tem mais pessoas conhecendo o SUS hoje, mais pessoas querendo fazer diferença nessa história. Então, venham ser conselheiros, né, mesmo em pandemia, se apropriem do que é o SUS, e tem esses professores aqui incríveis. Então, queria que cada um fizesse a sua perspectiva para isso, né? Os próximos 10 anos de trabalho pró-SUS, a gente vai precisar de muita energia, não é? Vamos lá, Bertô, você, as suas palavras finais, depois o Rubens, a Isabel e o Jorge. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Jorge, com a Lê, Isabel, Fiora e Rubens. Olha, Ale, realmente eu acho que é fundamental, é importantíssimo o nosso trabalho de conselheiro, esse trabalho voluntário, eu acho fundamental. E se todo mundo tivesse esse entendimento, seria tudo muito, mas muito bom.
Agora, às vezes eu fico um pouco preocupado, né, João, né, Jorge, porque é tantos conselheiros e aí você vê que tem gente que vai por uns outros caminhos aí e que não pensa na população. Mas eu tenho essa certeza e essa clareza que o nosso trabalho é fundamental, desde que a gente esteja e siga esse caminho, esses ensinamentos que a gente obteve com Jorge, com o Bedin, que são fundamentais. Eu aprendi muito com eles e procuro seguir, mas eu quero deixar muito claro que é fundamental o nosso trabalho de conselheiro e principalmente nesse momento de pandemia. Muito obrigada, um beijo. Bom, meus queridos, primeiro aí, demonstrar minha imensa satisfação em estar trabalhando com a Isabel, com a Bertô, que a Bertô me orientou, me ensinou muito, e essencialmente ao mestre Jorge Caiano. Tá? Eu aprendi muito sobre solidariedade, sobre participação voluntária, e ativismo na área da saúde, que é extremamente importante. E, acima de tudo, agradecer aí ao Observatório Leopoldina, na figura da Alessandra, do Fiora, pelo excelente trabalho humanitário que vocês fazem como repórteres. Isto é fundamental para que as pessoas entendam a profundidade que é o SUS e a nossa defesa para que o SUS permaneça como foi instituído na nossa Constituição de 1988. Tá? O SUS não pode ser privatizado. Na medida que isso for e está acontecendo, e a nossa luta é contrária a isso, vai destruir esse sistema nosso aqui. O capitalismo deixou muito claro, com o absurdo dessa proposta, de que os empresários possam comprar vacina para vacinar os seus trabalhadores. Isso é um absurdo, isso é desumano, porque eles querem colocar as pessoas trabalhando para o seu benefício próprio, não é para a população, não é para alimentar a população e os trabalhadores, é em benefício do capitalismo mesmo, claro. E, obviamente, o genocida mor aposta nessa questão pela sua subserviência, principalmente aos Estados Unidos, né? E mostrou um absurdo um presidente de um país bater continência para a bandeira de um outro país. Mas, encerrando isso politicamente, agradeço demais, estou sempre à disposição e na luta, que a luta aqui na nossa região da Lapa, ela é encabeçada pela Bertô e pela Isabel. E eu sou um soldado delas aqui. Então, nós estamos sempre presentes e vamos continuar nessa luta. Muito obrigado, um abraço a todos. Dispensado soldado. Isabel? Eu acho que... não, ele não é soldado, já é general. Não, mas acho melhor a gente não tocar nesses títulos. Bom, eu só tenho que agradecer e parabenizar aí a Alexandra e o Fiora, porque o observatório tem sido assim, muito importante aqui para a região, para a saúde da região, e para a saúde, para a defesa da saúde, da defesa do SUS. E aprendi muito com os esclarecimentos do Caiano, agradeço, é sempre bom tê-lo, e a gente só aprende, né? Que mais eu posso falar? Sim, eu queria convidar todos aqueles da população que, de repente, estão aí passando, que venham sem medo ser conselheiros de saúde. É um aprendizado fantástico, é um trabalho voluntário que merece ser feito, dá muita satisfação de fazer. Então, venham ser conselheiros do SUS, por favor, porque precisamos de muitos outros braços para defender o SUS, sempre, né? O SUS sempre. Obrigada.
Alessandra, eu queria aproveitar o clima, né, positivo agora, para dizer que eu vou fazer uma pequena notícia mais agradável para todo mundo aqui da Rádio Leopoldina, que é o seguinte, né, eu vou até perguntar, inverter a posição, perguntar para você, Alexandra e Fiora, né, que conhece melhor a região da Leopoldina, o que é que a Leopoldina tem mais parecido com Alto de Pinheiros, Moema, Jardim Paulista e Itaim-Bibi? Não sei se vocês ouviram tudo que eu falei, né? Sim, O que tem de parecido? O É o número IDH. O que tem de diferente? Eu O queria IDH saber, porque... Não, sabe o que acontece? Todo mundo sabe que os distritos mais distantes e mais pobres de São Paulo são os lugares onde morre mais gente, muito mais do que deveria morrer por Covid, certo? Acontece que a Leopoldina está grudadíssima com esses 5 melhores bairros de São Paulo, por ter menos mortes do que o esperado. Isto, eu estou querendo perguntar se realmente as condições de vida da população da Leopoldina é tão boa e parecida com a do Itaim-Bibi, de Moema, ou do Jardim Paulista, né, Jardins, melhor ainda do que da Lapa, melhor do que a da Lapa. Isso é importante eu saber, porque eu tenho uma certa hipótese, né? Essa questão toda da luta por direitos, né, é importante que a gente valorize realmente e é importante que a gente reconheça que distritos como Vila Leopoldina, que tem 45 mil habitantes, ele é cheio de diferenças internas, né? Diferenças internas, onde você tem, inclusive, favelas convivendo com áreas do tipo CEAS, essas coisas todas. E no entanto, né, o balanço geral da Covid nessa região é altamente, digamos, positivo. E é um motivo de comemoração. Eu não estou querendo dizer que vocês são elite e que, portanto, estão reclamando de barriga cheia. Eu estou querendo só comemorar esse fato. Jorge, quem salva a gente é a comunidade. Tem o menor índice de contaminação aqui no bairro, segundo os indicadores da Unidade Básica de Saúde, é que a comunidade não tem casos. Então, a nossa maior população está protegida de alguma maneira, talvez tenha pego no começo da pandemia, mas a população dos prédios que estão dentro do bairro estruturado, elas têm se infectado, né, com a Covid-19, mas a comunidade, nas contas, equilibra todo esse indicador. Fiora, é isso que você vai falar? Então, o mapa apresentado lá no Conselho Gestor da UBS Parque da Lapa indica uma prevalência muito grande de casos nas áreas consolidadas do território. Não apresentaram isso de gente atendida na UBS, certo? Gente que passou pelo sistema da UBS, não quem está em particular e tudo, né? E uma menor prevalência na área de vulnerabilidade. As 2 favelas, o Conjunto Singapura, e uma área mais de também subhabitação no Jardim Maitá. A Beneficência Portuguesa tem atendido com 2 vezes por semana com posto volante lá, e ela também não diagnosticou nesse mês de março nenhum aumento de procura de pessoas com sintomas, né? Tem um posto volante lá, fica terças e quintas, e não houve a procura acentuada. Então, a área consolidada, ao contrário, aumenta, os condomínios realmente tiveram mais casos. Eu queria só aproveitar essa sua fala, Eduardo e Alexandra, só para reforçar mesmo, né? Essa coisa de uma medida comunitária de solidariedade, de apoio, no sentido, inclusive, de se manter o tal do distanciamento físico. Isso é importante que a gente diga, distanciamento físico e em condições não muito adequadas para se fazer esse distanciamento,
por conta das condições mais precárias de moradia, mas que depende, sim, de uma aproximação e de uma solidariedade social muito importante. Isto acho que tem diferença, faz diferença, e isto é que acho que reforça a mensagem principal do Dia da Saúde, que muita coisa depende, sim, de comportamentos individuais, mas que sendo fundamentadas no desejo de uma solidariedade, de uma ação de apoio entre as pessoas, né, e uma coisa que o comportamento beneficia o coletivo, é muito importante. Quanto mais a gente fica no individualismo, né, da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, mais as pessoas esquecem os outros e carregam a pandemia e distribuem e espalham e pegam a pandemia. Então, esse sentimento tem que ser valorizado, e esse é o cumprimento que eu queria estar fazendo do Dia, né, da Saúde, como uma mensagem positiva muito importante, né? Vamos sim ser solidários, vamos sim entender que isto faz diferença numa situação de pandemia, que é a gente ter noção clara dos nossos direitos, e entre eles o direito à vida é o direito mais importante, porque sem ela não se tem mais nenhum outro direito, né? E que toda essa luta que nós estamos discutindo, o papel dos conselhos e tal, vale a pena sim, porque faz parte desse espírito de solidariedade, que é pensar no coletivo e na comunidade como um todo, e na saúde como direito. Obrigado pela atenção, um abraço. Faltou a Bertô se Sabia que a despedir. outra vacina aqui na Leopoldina é a Rede Leopoldina Solidária. O pessoal é muito solidário. Muito Faltou- bom, muito bom. Cuidando de todo mundo aqui. Faltou Um abraço para vocês, é uma alegria. A Bertô não se despediu, se despediu. Bertô? Despediu. Se despediu. Foi a primeira. Falou do Foi a primeira, né? Ah, tá certo, é verdade. É que eu já perdi a conta aqui. Bom, gente, eu só queria, antes de encerrar mesmo, falar que o subprefeito Caio Luz deu uma passada na nossa live e deixou o like dele ali no nosso observatório, tá bom? Vamos em frente com saúde. Próxima a gente chama ele para cair de cabeça na Máscara saúde. sempre, que ainda precisamos dela. Distanciamento, e vamos em frente para mais alguns dias de desafios até que a coisa se venha normalizar com a plena entrega de vacinas. Obrigado por todos vocês terem aceito o nosso convite, a quem nos seguiu, e vamos em frente. Cuidem das pessoas, continuem com saúde. Obrigado, Um abraço gente. para todos. Abraço Um para abraço a todos. todos. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tá acabando.